pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai do Senhor, irmãos, bom domingo, bom dia a todos, você que está nos acompanhando, desejo a você uma boa aula. Hoje estaremos aqui com duas professoras, uma que é a nossa professora e também professora do nosso curso teológico, IBADEP, professora Cláudia, e a outra é a nossa irmã Raquel, que é professora dos jovens, NC Jovem. Tem alguém do NC Jovem aí? Manda um alô aí. Então, NC Jovem e nossa irmã Cláudia também, que está geralmente dá aula para nossas irmãs. Então, os irmãos ficam ligados aí, nossos irmãos, fica ligado. Um informe aos irmãos aqui, você que não pegou, né, não recebeu os elementos da ceia, depois da escola bíblica dominical, nós vamos estar pedindo uma pausa rapidamente aos irmãos para nós movimentarmos aqui, e nós vamos voltar já entrando com a ceia.
nesta manhã, tá? Então eu creio que você já despertou todo mundo aí. Se não despertou, sai agora, desperta aí o seu filho, a sua filha, o seu esposo ou a sua esposa, amém? Eu quero orar com você nesta manhã. Senhor Jesus, Pai, glorificamos e exaltamos ao Teu nome nesta manhã. Obrigado, Deus, por ter nos acordado. Obrigado pelas bênçãos maravilhosas que Tu tem feito em nossas vidas, ó Deus. Senhor, obrigado por cada ouvinte, por cada pessoa que está, ó Pai, nos acompanhando nesta manhã. Senhor, nossos irmãos que estão também aqui na igreja nos ajudando para fazer essa live. Senhor, continua, Jesus, manifestando o seu poder, manifestando a sua glória, ó Deus. Senhor, vamos, ó Pai, estudar um pouco e aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Venha acrescentar em nossas vidas, ó Deus. Venha, ó Deus, nos dar sabedoria, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, e te agradeço. No nome de Jesus, amém, Pai de amor e amém. Nossa irmã Cláudia e a nossa irmã Raquel. Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor, irmãos. Classe, reino dos sacerdotes, a paz, vencendo pela fé, NC Jovens. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez nessa escola bíblica dominical e desejar também hoje, domingo, uma feliz Páscoa. Jesus está vivo, Ele vive e você e eu podemos crer no amanhã. Um bom domingo de Páscoa a todos na presença do Senhor. Nós vamos iniciar nesta manhã, você que está na sua casa, nos acompanhe com a leitura bíblica que nós vamos fazer agora. E você participe, louve aí o Senhor por esta oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nessa escola bíblica. E nós vamos ler agora o título da nossa lição, é a nossa segunda lição deste trimestre, que o título diz: a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso 3. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Uma verdade maravilhosa, né? O Senhor Deus nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo, para nós desfrutarmos das bênçãos espirituais. Só dando já uma pincelada aqui de início, nos traz em Cristo. O apóstolo Paulo, ele destaca esta palavra em suas epístolas 160 vezes. E em Efésios, ele fala 36 vezes em Cristo. Isso traz para mim e você que a salvação, que este plano perfeito de salvação está em Cristo, e só em Cristo nós alcançamos a salvação e essa bênção maravilhosa. Como diz o título, a sublimidade, fala de qualidade daquilo que é perfeito, qualidade do que se aproxima do celestial. Entendemos nesse título que a salvação não há em outro meio a não ser em Jesus Cristo, e que ela é perfeita, foi um plano perfeito de salvação a todo aquele que se aproxima de Deus. Não é algo da terra, é algo do céu. É Deus planejando para a vida do homem esta grandiosa salvação. E fala de bênçãos. Bênçãos também nos traz, né, dádiva, algo doado, dado por Deus a cada um de nós. E esta graça que nos alcançou, esta bênção fala de graça que alcançou a mim e você. Então, nesta manhã de vida, de graça que o Senhor tem te dado, seja grato a Ele por esta salvação, por este plano perfeito que Ele fez para salvar a mim e você através de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Um bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus sejam com todos que estão nos assistindo, tanto aqui quanto na sua casa, onde você estiver aí na condução.
que o Senhor Jesus venha abençoar este dia, esse momento de ensinamento. É um dia importante, né? Um dia que é comemorado a Páscoa, e nós sabemos o real sentido de Páscoa, né? E sabemos que o sacrifício de Jesus feito por nós foi o que nos trouxe de volta à comunhão com o Pai. E nós vamos seguir aqui na nossa leitura bíblica em classe, para quem tem sua revista aí, e quem não tem, acompanhe em sua Bíblia. Está em Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler os versículos 3, 4, de 9 a 14, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E nossa leitura bíblica em classe e nossa lição, ela tem como objetivo geral esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Deus planejou de antemão conceder bênçãos espirituais para os seus eleitos. E nós temos como ponto central dessa lição, Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele nos concedeu bênçãos espirituais. E nós podemos ver que nesse capítulo aqui, Paulo, depois dos seus primeiros 2 versículos de apresentação, falando sobre os seus destinatários no verso 2, saudando seus irmãos, né? Ele começa com a saudação, se apresentando, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, graça seja a vós, a paz. Ele se apresenta e logo aqui no início da nossa leitura bíblica em classe, no versículo 3, ele já inicia sua carta dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa essa expressão rabínica, bendito, que quer dizer digno de louvor, louvado. Ele aqui já iniciando, explicando o ponto 1 dessa lição, ele usa uma doxologia. O que é doxologia? É louvor e glorificação. Ele já inicia ali louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. E essa glorificação, esse louvor, desde o início já mostra para nós como tudo em que nós formos tratar, tudo em nossa vida tem que iniciar e ser para louvor e glória ao nome do Senhor. E desde a eternidade, aprove Deus executar um plano de restauração e reconciliação com seu povo. É uma humanidade que era caída, né, no princípio, no início, né, em Adão, em pecado. Então, Deus nos dá uma oportunidade de nos tornar, então, nos concede as bênçãos dele. E através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos receber uma nova, sermos nova criatura em Cristo Jesus. É uma bênção que nós recebemos. Então, isso nos dá uma nova posição. Por isso que
iniciando o ponto já, desse primeiro ponto da lição, ele fala sobre nova posição. Por quê? Antes nós estávamos numa posição em trevas, em pecado, mas a partir do momento que recebemos a graça do Senhor Jesus, o favor imerecido, o sacrifício de Cristo na cruz, nós podemos então, a partir do momento que crermos em Jesus, nós recebemos então uma nova posição em Cristo. A antiga natureza, a velha, é pecaminosa, ela é deixada de lado para uma nova natureza eleita em Cristo Jesus em bênçãos, né? Oh, que maravilha! Então, nós recebemos, então, no ponto 2, ele fala sobre bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais, elas são vindas a nós por intermédio de Deus. Quando nós começamos no versículo 3 ainda da leitura bíblica em classe, fala assim, o qual nos abençoou. Ele deixa claro a origem da nossa bênção. As nossas bênçãos, ela vem do Pai. Ela vem de Cristo Jesus. Então, essa é a origem da nossa bênção. E ela se fundamenta quando como também nos elegeu. Quando Cristo Jesus nos elege, nos escolhe, então ele fundamenta essas bênçãos em nós. E as bênçãos materiais, elas são boas sim, mas aqui nós estamos falando de bênçãos espirituais e não bênçãos materiais. E Paulo, ele fala sobre essas bênçãos. Ele cita aqui nessa passagem 7 bênçãos. A primeira delas são: Deus nos elegeu para sermos santos. Nós fomos eleitos e escolhidos pelo Pai. E na segunda, predestinou-nos para sermos filhos. E sobre a questão dessa expressão predestinou, a gente sabe que tem uma grande, né, questão teológica, uma linha teológica, mas nesse momento aqui, né, outras lições, nesse momento aqui eu quero que você foque no fato de que Deus traçou um plano, nos predestinou, traçou um plano, nos elegeu, nos escolheu e traçou um plano para a nossa vida. E no terceiro ponto, ele coloca assim, como a terceira bênção, nos fez agradáveis para si. Nós não éramos agradáveis. A nossa natureza adâmica, a natureza em pecado, não é agradável. É uma natureza em trevas, é uma natureza de filhos bastardos, é uma natureza de filhos em pecado. Mas aí ele nos elege, traça um plano para nós, nos torna agradáveis a Ele, transforma a nossa vida como nova criatura. E aí, já de antiga, de velha, Ele passa agora a ser uma nova criatura em Cristo, como filhos do Pai. Olha que bênção! E logo em seguida, como a outra bênção remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Cristo Jesus se sacrifica por nós para nos redimir dessa antiga natureza. E aí passa para outra bênção que acolhe-nos por sua vontade redentora. Ele nos redime do pecado, ele nos elege e em seguida ele traça um plano para nós. Ele nos faz agradáveis a ele. Ele nos acolhe. E aí vem a outra bênção, o que fala assim, revelou-nos a palavra da verdade. Sabe, e eu fiquei meditando, olha como Deus é perfeito. Porque primeiro ele nos elege, ele nos escolhe, ele traça um plano, ele nos redime. E aí, depois ele nos acolhe. E aí ele revela para nós a palavra da verdade. Sabe que eu imagino, olha, ninguém pega um filho para criar, né? Escolhe, eu escolhi você, meu filho. E aí primeiro ele nos redime, ele nos justifica. E aí depois ele nos acolhe, ele põe para dentro da sua casa. Estamos na casa do Senhor. E aí ele nos revela a palavra da verdade.
Ninguém revela coisas profundas para quem não está próximo, para quem ainda não é acolhido por Ele, para quem ainda não foi justificado, para quem não teve uma nova posição em Cristo Jesus. Ele primeiro acolhe, e depois que a gente está ali pertinho dele, redimidos por Cristo, aí sim, ele nos mostra, nos revela a palavra da verdade. E também selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então, Deus, o Senhor Jesus, Ele nos dá essas bênçãos espirituais e nos sela com o Espírito Santo. É uma bênção, são bênçãos. Nós temos que parar um pouquinho e nos policiar. Eu estava lendo essa lição e falando assim, olha, como nós temos que nos policiar, porque às vezes quando a gente cita a palavra bênção, a gente leva para o lado material. Até mesmo eu tenho um hábito de sempre desejar bênçãos, né? Que as bênçãos do Senhor Jesus, para os aniversariantes, que Deus continue te abençoando. E a gente, sem querer, já vai levando aquele ponto para coisas materiais. Que o Senhor derrame bênçãos sobre a sua vida, você pensa logo em quê? Que a pessoa seja próspera, que a pessoa tenha dinheiro, que a pessoa tenha tudo que ela desejar na sua vida em termos materiais. O Senhor quer que cada um de nós sejamos prósperos, sim, tenhamos bênçãos materiais, sim, mas só que não podemos esquecer que a maior das nossas bênçãos são as bênçãos espirituais, são aquelas mais profundas, aquelas que nos faz nova criatura, aquela que nos redime de verdade, que nos acolhe e que nos livra de um passado pecaminoso adâmico, não é isso? Então, como a gente fala assim, a nova condição, no ponto 3, essa expressão é muito utilizada, como a Cláudia aqui já falou, em Cristo, 160 vezes nas epístolas paulinas, porque é necessário que seja em Cristo. A gente não consegue mudar a nossa natureza sozinhos, porque nós precisamos da ajuda daquele que nos criou, que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, é em Cristo. Somente em Cristo nós conseguimos isso. A cruz é o elo para a nossa nova condição. Somente através do sacrifício de Jesus na cruz, que nos trouxe a condição agora de filhos, novamente voltando ao contato com Cristo. Na leitura bíblica em classe, em Efésios capítulo 1, versículo 10, fala de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Antes lá no Éden, antes do homem cair, a comunhão que ele tinha com o Pai, tudo era compartilhado com Cristo, e a intenção de Jesus, o elo que foi feito para tornar a nova criatura, é isso, é de tornar a comunhão verdadeira com o Pai, tornar a compartilhar todas as coisas. Depois de Adão ter caído, ele se afastou do Pai. A natureza dele foi de um filho bastardo, foi de alguém distante, foi alguém sem comunhão. Mas depois do sacrifício, depois do sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário por nós, aí ele nos redime, nos torna uma nova criatura, e esse é o elo perfeito. É somente através da cruz de Cristo que nós voltamos a essa nova condição. Amém? Expressão de amor, né? De amor de Deus, nos trazer de novo a congregar. A gente, quando vai, a Raquel comentando, né, sobre essa lição, a gente vai assim viajando, né, no plano perfeito de Deus de salvação para a vida do homem. Antes da fundação do mundo, Cristo planejou a salvação para nós e para nos trazer de novo. Quem é capaz de fazer isso senão o amor de Deus por nós? De querer que o homem caído, afastado de Deus, morrer por ele, para trazer ele de novo. Então, por isso que Paulo diz, louvado, bendito seja Deus, né? Por este amor maravilhoso, por esta dádiva maravilhosa, por esta bênção. E voltando ainda aqui sobre bênçãos espirituais, né? Bem colocado, porque o homem em si, ele só pensa nas coisas materiais. Ele só pensa nos bens
materiais, mas o Senhor quer nos trazer que a principal coisa para a nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Essa bênção espiritual, por isso que Paulo ele começa já aqui em Efésios louvando a Deus, engrandecendo a Deus e falando sobre bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nesta manhã é motivo de nós louvarmos a Deus, de exaltarmos a Ele, porque Ele de novo, Ele vem trazer essa salvação ao homem perdido. Fez um homem perfeito, mas também de ver que essa salvação que ele trouxe não é uma salvação qualquer, como disse Pedro, não foi com prata, não foi com ouro, mas foi com o seu precioso sangue. Ele traz este homem de novo à comunhão, a congregar de novo com Cristo, ou em Cristo, como diz Paulo, em Cristo todas as coisas. E nós, como servos de Deus, somos salvos por esta graça, por essa dádiva maravilhosa que nos alcançou, que nos transformou e traz a cada dia uma alegria em nossos corações. A epístola de Efésios, ela traz não só para Efésios nos tempos atrás, mas é um caráter universal. E chegou, louvado seja Deus, até nós, esse plano perfeito de Deus, de salvação a toda criatura. E nós vimos, os destaques das bênçãos espirituais, e a gente vai falar um pouquinho sobre o ponto 2 também, uma vida cristocêntrica neste mundo. O tema em si já é bem forte, porque lá no versículo que nós lemos, 4, diz assim: Ele nos elegeu, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha o privilégio. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Como é viver uma vida cristocêntrica neste mundo? Como é viver uma vida de santidade neste mundo de tantos pecados, de tantas facilidades, de tantas coisas que atraem o ser humano? Aí diz aqui: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A revelação do mistério, a frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Algo que aos olhos do homem estava oculto. E Deus traz agora, principalmente para nós gentios, que Paulo ele é chamado para pregar aos gentios, e esse mistério que estava escondido em Deus, traz agora a nós essa revelação. Esse Deus projetou essa salvação e agora nos revela a nós, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada, fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. É lindo nós vermos Deus planejar e enviar o seu Filho Jesus para que este plano pudesse acontecer. Houve um acordo, houve uma concordância para que nós fôssemos salvos, para que a soberana vontade de Deus acontecesse. Homem nenhum na terra foi capaz de se colocar no lugar de outro para o salvar. Homem nenhum na terra, a Bíblia fala que não houve um justo sequer que pudesse morrer por algum pecador. Mas Deus planeja isso e enviou seu Filho Jesus para que pudesse morrer e esclarecer a nós
hoje esse mistério da salvação. Essa salvação gloriosa que hoje você pode adorar e dizer: graça de Deus, graça imensurável. E Paulo, este pregador dos gentios, ele vem destacando isso, né? Porque para os judeus, essa salvação naquele momento seria só para eles. Mas eles vêm trazendo que a salvação é para todos, independente de ser judeu, de raça, de cor. A salvação, ela alcança a todos nós. Cristo veio para salvar o pecador. Isso é lindo demais, é maravilhoso, é uma concordância de Deus fazer este plano de salvação para mim e para você. Então, o versículo 4 diz: para nos fazer santos e irrepreensíveis. Nós sempre destacamos isso, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Salvação é de graça, mas nós precisamos guardar essa salvação. É uma joia preciosa, é um tesouro imensurável, essa graça que nos alcançou, essa salvação que veio até nós. Mas precisamos, como diz aqui, ter uma vida cristocêntrica neste mundo. Jesus nos chamou para alcançar também a outros. A salvação não é algo que você tem que guardar só para si, não. Ela era para expandir a outras vidas. Outras pessoas precisam ser alcançadas com este plano de salvação. Por isso que nós fomos chamados. Por isso nós dizemos, o apóstolo Paulo diz que ela alcançou não só os judeus, mas também os gentios, a todas as raças, a todo ser humano que crer em Jesus como seu Salvador. Não há outro caminho, não há outro plano a não ser de salvação, a não ser em Jesus Cristo. Por isso que Paulo destaca: em Cristo. Em Cristo é você e eu alcançamos. E outras vidas precisam também ser alcançadas e conhecer esse mistério, aleluia, que foi desenrolado a cada um de nós. Jesus, o plano perfeito. Por isso Paulo, ele louva, ele exalta e glorifica a Deus por essas bênçãos não materiais. Porque as bênçãos materiais, elas vão ficar. Por mais que alguém possa ser milionário ou bilionário, ou possa alcançar qualquer bens materiais nessa vida, não vai lhe garantir salvação. Tudo isso vai ficar, tudo isso vai passar. Mas o Senhor quer nesta manhã mostrar para mim, para você, até mesmo você que está assistindo essa escola dominical nesta manhã, que não há salvação a não ser em Cristo, que não há libertação a não ser em Cristo. E Ele nesta manhã quer alcançar a cada um de vocês, como nos alcançou. E também para nós que somos servos do Senhor, precisamos viver uma vida cristocêntrica neste mundo. Viver uma vida de salvação, de verdade, santos e irrepreensível. Paulo ainda diz aqui no ponto 2, a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. É o versículo 10 que a irmã Raquel aqui destacou bem, né? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Tudo que estava afastado, tanto no céu como na terra. Nós almejamos esse grandioso dia, onde Jesus vai voltar e tornar de verdade, né, a congregar tudo e todos a si. E então nós vemos aqui que isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça, e a igreja também, e também
Ou seja, Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração deste plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob de Cristo. Que coisa maravilhosa! Qual é o de nós salvos em Jesus Cristo que não almejamos esse dia? Que estaremos todos sob a autoridade, sob o poder, né, sob o domínio de Jesus Cristo. O justo juiz, o Deus que nos salvou e agora estará tudo sobre céus e terra, sob o seu domínio. Esse pecado fez essa separação, nos afastou deste amor maravilhoso, mas através da salvação, através desse plano de Deus, nós nos chegamos a Ele. Mas ainda muitos precisam ser alcançados, muitos neste mundo precisam ainda descobrir esse mistério da salvação, e naquele grande dia, quando Jesus voltar, estarmos todos sobre essa autoridade. Hoje nós vemos, se colocarmos na área política, temos um governante, né? Temos autoridade sobre nós. Mas naquele grande dia nós vamos ter Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dono de tudo e de todos, sob a autoridade dele, o governo dele, um governo perfeito. Hoje o governo pode falhar, alguém pode criticar, alguém, né, pode duvidar, mas esse governo de Deus é um governo perfeito. E Deus quer trazer você a congregar com ele, a estar junto dele, porque diz aqui o texto que o pecado, ele afastou o homem deste plano perfeito, mas através de Jesus Cristo, Deus trouxe a você, a mim, a cada um de nós, a oportunidade de nos chegarmos a Ele novamente, de nós estarmos com Ele novamente e obtermos essa tão grande salvação maravilhosa. Mãe Raquel, mais alguma palavra? Só destacamos mais alguma destacando, eu sou a pessoa que eu fico ouvindo, a gente realmente, como você fala, a gente viaja, né? E quando a gente fala sobre o tempo de Deus, não é o cronos, né? A mesma cronologia, né, que é usada sobre o nosso tempo. E no próprio ponto 2, quando fala, implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Novamente em Cristo, restaurada através do Kairós de Deus, nós temos o plano da nossa salvação. E tudo que fizermos, tudo seja para louvor e glória do nome do Senhor. E por isso que quando o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, à igreja, Paulo muda o pronome nós, ele, os judeus, né? E para o também nós, os gentios. Isso é para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, para todos nós. Amém? A gente vai vendo essa carta, né? Para quem já iniciou a lição e já leu na primeira lição, Paulo está tendo essa revelação espiritual, essa coisa linda que hoje nós temos o privilégio de participar preso, né? Que coisa linda, né? Paulo não estava preso em Roma. E na primeira lição que nós tivemos, isso aconteceu mais ou menos no ano 60, 63, né? E Paulo, ele escreve, com certeza, Deus trazendo essa revelação para nós.
E, segundo os estudiosos, Paulo não traz essa carta porque a igreja estava passando por problemas, como a igreja de Corinto, como outras igrejas que passavam por problemas de heresias, de problemas espirituais. Mas ele traz a um crescimento da igreja de Éfeso. E também a igreja, por que não dizer a igreja de hoje, de Duque de Caxias, dessa igreja que hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil, né, para que os leitores cresçam na fé, no amor e na sabedoria e na revelação do Pai da Glória. E vivamos uma vida digna do penhor de Cristo. Você para entender outro ponto importante. Este penhor, através do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse Espírito Santo ainda foi nos dado para que cada dia nos mostrasse, nos revelasse essas maravilhas de Deus para nós. É o Espírito Santo que convence o homem que ele é um pecador, que essa ruptura que foi colocada através do pecado seja fechada, esse espaço que o homem ficou separado de Deus. O Espírito Santo, ele traz ao homem, olha, a oportunidade de novo voltar à comunhão com Deus. Paulo diz: esse penhor, este selo está na minha vida e na tua vida, aleluia. E Ele quer também que nós, né, que já somos selados, que já fomos separados, que já fomos convencidos que Jesus Cristo é o Salvador, alcance outras vidas também. Alcance corações de pessoas que ainda não tiveram esta oportunidade de salvação, esta oportunidade de ter um encontro com o Senhor. Ainda temos aqui o terceiro ponto, que fala assim: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O selo do Espírito Santo, ponto 1, diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Você é marcado. Você tem a marca de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. É Ele que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Que maravilha! Você tem o selo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Jesus morre, dá a sua vida por nós, nos reconciliando de novo com Ele. E nos dá um consolador, um grande presente que é o Espírito Santo, cuidando da sua igreja. Ele é o selo, e todo aquele que aceita Jesus, ele recebe este selo. Todo aquele que reconhece, mas diz aqui que é por meio da fé. Nas lições que teremos daqui para frente, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, diz que é por meio da fé que nós somos salvos. Não vem de obras, não vem da minha própria trabalho, do meu próprio esforço, mas em Cristo nós somos transformados. Em Cristo nós fomos libertos. Que nesta manhã, esta palavra, este ensino da escola dominical possa ficar guardado no teu coração. Estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor tem usado a cada um desses escritores para lembrar que, como igreja do Senhor, precisamos valorizar esta salvação. O texto diz
que nós devemos glorificar, louvar, engrandecer por esta salvação. E se você já foi alcançado por ela, essa maravilhosa salvação, leve a outros, porque Jesus está voltando e Ele quer congregar não só 10%, 30%, mas Ele quer trazer todos, as criaturas a congregar de novo a si. Quer trazer todos de novo a esta comunhão com Deus. Porque o homem perdido ainda, há vidas que precisam dessa salvação. Há vidas que precisam congregar de novo, que estão afastados e precisam receber o selo do Espírito Santo. Que nesta manhã, cada texto aqui possa ficar guardado em nossas vidas. Nós temos esta garantia, este penhor que nos garante a salvação. Nós somos marcados, diz ainda que nas antiguidade, este sinal era colocado como propriedade, posse pessoal. E nós somos propriedade de Deus. Que maravilha, que privilégio. Você tem um dono. Você foi redimido em Cristo, neste plano de salvação. Que nesta manhã você possa guardar isso no teu coração e procurar viver uma vida santa e irrepreensível. Deus tem nos trazido a esses últimos dias a pensar nisso. Como está a nossa comunhão? Você é propriedade de Deus. O Espírito Santo, como diz o hino, ele se move em você. E se mova para que você viva para Deus, que viva para evangelizar. Porque, como disse Paulo, Ele é bendito para todo sempre. Amém? E na conclusão da nossa lição diz que nossa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado, resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então, nós identificamos que em Efésios o plano divino revelado resulta na reconciliação. Se você ainda não teve essa reconciliação com o Pai, esse é o momento, a partir de quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz por nós, o aceitamos, somos reconciliados com o Pai e podemos usufruir de bênçãos do Senhor, bênçãos materiais e principalmente bênçãos espirituais. Que a gente possa ficar com essa palavra, que nós venhamos crescer em Deus através desses ensinamentos. Eu desejo a vocês um domingo abençoado. Nós estamos encerrando a parte da nossa escola bíblica dominical. Pedimos que os nossos irmãos fiquem atentos. Nós vamos dar uma pausa, uma pequena pausa, né? Primeiro a irmã Dayana vai estar aqui, né, fazendo um encerramento para darmos seguimento na nossa Santa Ceia. Vamos ler o título da lição, vamos falar o textuário. Você que está em casa aí, acompanhe conosco e nós vamos falar o título junto e o textuário. Vamos lá? Título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Textuário: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus os abençoe. Oramos a Deus, e você no seu lar, NC Jovem, Vencendo pela Fé, todas as classes, continue orando. E nós, com certeza, o Deus que nos garantiu essa salvação, também nos garante a vitória sobre todas as dificuldades. E que em breve possamos estar juntos na nossa classe de escola dominical, adorando e aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém. A paz do Senhor para todos, amém? Vamos louvar para fazer esse encerramento o hino de número 545.
Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, pra perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Ele ressuscitou. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele ressuscitou. Voltamos em 10 minutinhos com a nossa Santa Ceia. Amém?